E aí, gurizada medonha, estamos aqui com um vídeo aqui, que a gente vai analisar o Batman Ano 1 aqui, essa revista aqui icônica, clássica, dos anos 80. Eu tô com o meu amigo, meu irmão aqui, meu colega, o Matias Strebe, que vai me ajudar nessa conversa aqui. E aí, mano, como é que tá? Ô, cara, tudo bem. Aliás, muito obrigado pelo convite. Tô bem contente de a gente estar podendo se reunir aí e falar de clássico, né, já? É uma grande obra, né? Tem essa aqui, que é uma edição que eu acho que foi a primeira que saiu depois que a Abril publicou em formatinho, né? Que é a primeira edição, a primeira publicação aqui no Brasil foi nos formatinhos da revista Batman, lá pelos anos 80. E essa aqui eu acho que foi, porque essa aqui é de 89, é uma edição encadernado, mas com a capa mole, só que ela foi publicada em 87, em 89, né? Depois aí tu tens a versão de capa dura aí, né? Que tem uns extras e tal. Essa aqui é mais uma versão Isso. light, só tem as biografias aqui do pessoal e a história em si, né? A gente vai falar do Batman Ano 1, que é uma das melhores histórias do Batman, né? A gente pode dizer assim, né? O autor é o Frank Miller, que é o roteirista, e o David Mazzucchelli, acho que se fala, né? Mazzucchelli. Cara, eu nunca sei. E O Mazzucchelli, eu nunca sei. eu acho que como é o nome italiano, né? Eu acho que deve ser Mazzucchelli, né? Mazzucchelli, Pode ser. Mazzucchelli. Pode ser. Mazzucchelli, né? E com as cores da Richmond Lewis, que hoje é a esposa do Mazzucchelli. Então, o Frank Miller, ele fez um cara, né, um roteirista, desenhista, que todo mundo conhece, né, que é famoso aí no meio. Ele foi no ano de 87 que ele fez o Batman Returns, né, Dark Knight Returns, né, o Cavaleiro das Trevas aqui no Brasil. E aí depois ele fez o Demolidor, né? O Demolidor Homem Sem Medo, que é a minissérie da Marvel, né? E depois ele veio fazer o Batman 1. Né? Então ele veio vindo uma sequência de só história boa, né? O cara tava cada vez mais no hype alto, né? E Bah. aí, e aí a DC chamou ele porque estava acontecendo a crise nas Infinitas Terras e eles estavam reformulando todos os personagens da DC, né? Então, Exatamente. chamaram o Frank Miller para fazer justamente refazer a origem do Batman, né, com uma visão mais atual e tal. E aí o Frank Miller fez. Na verdade, acho que esse conceito de ano 1 foi o Frank Miller que criou, né? Depois eles fizeram o ano 1 do Demolidor, o ano 1 de Isso, vários isso. personagens, né? Eu acho que com essa história, eles, eles criaram muita coisa, né, cara? Tipo, iniciaram muitas coisas que vieram a influenciar o que veio depois, né? Mas se tu faz uma análise desse quadro que tu falou, né, Jadra? Que o cara já vinha de 86 lá com o Cavaleiro das Trevas arrebentando, né? Aí o cara veio uma sequência muito boa, né, meu? E ele Sim. foi muito feliz, né, cara? E era surpreendente o seguinte: meio que te esperava que o cara ia desenhar e ia escrever e desenhar, né? Sim, Aí aham, o é cara verdade. chama um cara que é tão absurdo quanto ele, né, cara? Que é o Mazzucchelli, né? Que É. arte espetacular, né, meu? É uma coisa sem comentários, né? E a gente vê que a arte dele já tá, principalmente heróis, hoje em dia ele já mudou o estilo dele, né? Ele fez Sim, também sim, sim. o Asterios Polyp e tal. Dizem, inclusive, que ele Exato. não gostava muito de desenhar super-herói, né? Então, mas não sei se é verdade. Mas é que, pra mim, assim, cara, já é um nível de arte nessa HQ, assim, que é um absurdo, cara. É muito espetacular, cara. O Mazzucchelli começou a fazer o Demolidor, né? Que ele pegou Isso, o run do Demolidor depois que o Frank Miller saiu. E o Frank Miller isso mesmo. começou a ficar notabilizado com o arco com os arcos, né? Ficou muito tempo lá no Demolidor. E aí depois Demolidor. quem substituiu o Frank Miller no Demolidor foi o Mazzucchelli, né? E ele tinha um estilo bem mais realista, mais clássico, né? Com Isso. achuras e coisa. Aí quando ele começou a fazer essas parcerias com o Frank Miller, ele começou a limpar o desenho. Até eu estranhei na vez porque eu era acostumado com os desenhos do Demolidor, né? Que era uma coisa Aham, bem sim. realista, com muita Bem achura realista, né? e sombra. Aí ele aqui ele dá uma boa simplificada, mas o desenho fica muito bonito, né? Cara, mas é isso que eu falo, assim, ao mesmo tempo que ele simplifica, nem é tanto, entendeu? Tipo, tem algumas coisas que ele resolve com duas, três linhas que é sensacional, cara. Eu acho, assim, que nessa fase aqui que ele fez, o ano 1, meu, tá uma arte, assim, tão absurda, sabe? Que ela pra mim, transcendeu, assim, ela tem uma estilização, mas
ainda tem um pezinho no realismo, sabe? Cara, é incrível, assim, incrível. Não, total mesmo. A verossimilhança assim, que alcança a arte do Mazzucchelli assim, é E sensacional. eu acho que a gente tem que elogiar assim 2 pontos. Eu acho que é a naturalidade do desenho do cara e elegância, né, meu? Que linha elegante, que isso, cara? Que isso? Olha os personagens, cara, sabe? O tipo de movimentação, as expressões, assim. Às vezes o cara usa umas linhas grossas do nada e aí tem um detalhamento de olho fininho, sabe? Com uma espessura bem fininha e tal. Fantástico, cara. Só tem a elogiar. Então É um vamos passar show. aqui para fazer uma análise aqui da história. Claro, vamos lá, vamos lá. E aí eu vou deixar só no áudio, tá? Os Tá, fãs do claro. Matias, desculpem, desculpem. Aí Aí, depois vamos lá. a gente retorna, né? Tu queria mostrar ali os extras da tua edição, a gente passa Não, por aí. tranquilo, tranquilamente. Aqui eu não sei se na tua edição tem, aqui ela tem uma introdução do Frank Miller falando da Tem, experiência dele com Batman. tem sim, tem. Na verdade, tem uma introdução do Daniel O'Neill, eu tenho aqui. E aí Ah, sim. tem um boletim do crime, que daí abre com, tipo, o jornal de Gotham, assim. Legal. Aqui tem tipo uma introdução bem poética aqui do Frank Miller quando ele pegou Mas a primeira história. eu acho que essa daí, já, André, é a que tem no final da minha edição. No final da minha edição tem o texto do Miller, que é bem Ah, poético, sim. bonito, de quando ele conheceu o Batman quando era criança e tal. Eu acho que é o Isso. mesmo, eu acho que deve ser o mesmo texto. Eu só vou ler um pedacinho que é muito legal aqui, ó. É muito Então, bom. então, em algum lugar daquele labirinto de pedra, ouvia-se minúscula, mas não abafada, uma vidraça se partir. O som era quase belo como o de um carrilhão. Os carrilhões tornavam-se um único sino, um alarme contra o roubo antiga. Uma metralhadora almejava o sino. Um louco gargalhava selvagem e maliciosamente. Ah, cara, é sensacional, né, cara? Então vamos partir aqui para arte. Falando nas edições, como é que foi a tua primeira vez que tu encontrou essa revista? Qual foi o teu primeiro contato? Na verdade, eu vi ela em edições, e aí a gente trocava muito quadrinhos, eu acabei vendo, assim, e aí eu era muito novo, achei mais bonitas as ilustrações, e eu era muito criança. Depois eu só consegui ler depois de adulto, né? E ler com toda, direitinho, toda a história e tal, né? Até pra poder ter a edição toda. E, cara, assim, a cena, uma das cenas que me impactou muito, assim, foi a forma como ele desenhou o Bruce Wayne perdendo os pais, um ângulo meio do alto, sabe? Sim. Tanto que numa ilustração que eu fiz, em que eu botei o Batman nessa mesma pose, mas não do mesmo ângulo, né? Eu Sim. usei de referência a pose que ele fez pros pais dele, a roupa que ele fez, sabe? Mas que ele fez. Só que em outro ângulo, claro, né? Em outra perspectiva, porque eu fiz uma ilustração que tem o Batman de joelho e tal, como se fosse naquele momento que ele se tornou o personagem, né? Sim. E essa cena, pra mim, ela é. A forma como o Mazzucchelli representou é meio que definitiva. Assim. Eu acho absurdamente fantástico. Muitas das imagens que ele produziu que viraram icônicas, né? Né? Várias. Né? Assim como as do Cavaleiro das Trevas. E aqui a gente tem a primeira abertura da história, né? Que a gente mostra um paralelo entre o Bruce Wayne e o Gordon chegando na cidade. Né? Essa história ela é vista pelos olhos do Gordon, né? Que ainda não era Do Gordon. comissário, que ele era tenente, né? Ô, Jader, eu acho incrível. O Gordon é um fio condutor de toda a história, né? É tão sensacional a forma como ele mostra a corrupção, sabe? O Gordon sendo um cara íntegro e tendo que lutar com isso, né, Jader? Com as corrupções tanto dentro e fora da polícia, como no dia a dia do trabalho dele. É muito incrível como o Frank Miller mostra isso. E eu não sei se tu notou, os pensamentos do Batman, uma coisa legal, porque eles fizeram a voz do personagem, quando a gente chama a voz, né, Jader? Que é a escolha da fonte, a forma como o personagem fala. Então a fonte do Batman é sempre uma letra cursiva e, tipo, é sempre o pensamento dele. Eu não sei se tu percebeu, mas ele tem 3 falas na história, o Batman. Sim. Sendo que uma ele fala o nome do Alfred, só. E depois ele vai falar de novo num outro momento que a gente vai discutir ali. É sempre um quadro que parece uma folha rasgada com letra cursiva. Se tem isso, é o Batman pensando. É incrível, cara. É sensacional, meu. Pra uma época em que isso não era tão comum, né, Jada? Ok, tinha, mas a forma como ele usou aqui é sensacional, cara.
Não, né? Do jeito como ele usou aqui, acho que não existia ainda. E o interessante é que essa edição que eu tenho, ela é letterada à mão ainda, né? Ainda essa aqui ainda foi letterada à mão. Então essa letra cursiva aqui que tem, essa letra cursiva aqui foi tudo feito à mão, né? À mão até mesmo. Não consegui achar os créditos aqui de quem fez. Mas foi muito bem feito esse letramento. O que eu acho que aí a edição que tu tem é o letreiro. Bom, aí é em português, claro, né? Sim. Mas tem o lance do. Peraí, tem o letreiramento oficial, né? Que eu acho que também deve ter sido feito à mão no original, né? Provavelmente, porque na época ainda era feito à mão, né? Eu acho. Não sei se nos Estados Unidos, mas aqui ainda. Aqui já estava no meio que quase. Será que lá também não. Porque acho que em algum momento aqui dos textos dos extras eu li que eles citam, assim, sabe? É uma falha nessa edição aqui não ter o letramento, né? Se alguém souber aí, depois nos fala e bota nos comentários. Eu tenho aqui, essa edição é até com alguns roteiros, sabe? E os layouts, é incrível. Mas aí a gente vê aqui na arte do Mazzucchelli aqui que ele detalha bastante os cenários, né? Aqui o cenário do metrô, o cenário da estação de metrô aqui, e a gente vê que ele bem ele tem uma fase que ele estava simplificando bastante o rosto das figuras, né? Apesar de ser um realismo, tu vê que ela tem uma caricatura também. Ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não, é bem isso, sim. Cria uma atmosfera muito forte pelo cenário. Que ele aquele negócio, tem uma estilização, mas ao mesmo tempo tem um certo realismo de detalhamento. Sim. E tu vê a estilização, assim, cirúrgica nos personagens, né? Mas aqui, só pra gente, pela curiosidade, o letrista Todd Klein, tá? Todd Klein, certo. Na versão original, claro. A gente vê aqui influências do Cavaleiro das Trevas, né? Na verdade, em toda essa história aqui as televisãozinhas, né? Isso aqui é total Cavaleiro das Trevas. Dele, né, cara? Eu acredito que o Miller deva ter feito muitos esboços para essas páginas, né? Porque tem muito o estilo de diagramação do Miller, né? Cara, eu não sei dizer. Eu sei que os layouts dos extras da edição que eu tenho são do Mazzucchelli, sabe? Pelo estilo, assim. Talvez ele tenha feito alguns rafts meio mais rápidos. Assim, pode ser. Ou então o Mazzucchelli se influenciou, né? Direto na obra do Cavaleiro ele das pode Trevas. meio que ter seguido uma linha, né? Similar, assim, pra... Até porque foi o Miller que escreveu, né? Então já reforça, né? A gente falando no Cavaleiro das Trevas, isso a parte dos carros aqui, a perseguição, isso aqui é total Cavaleiro das Trevas. Né? Até o modo como... e o modo como ele coloca as onomatopeias inseridas dentro da história, né? Isso aqui não era uma coisa muito comum, tinha o Walt Simonson que fazia e tal, mas a zona onomatopeias assim, inserida no contexto, assim, ela segue o movimento, né? Ela segue o movimento da figura. E aqui a gente vê essa figura que hoje ficou muito icônica do Batman quebrando uma árvore com a perna no treinamento dele, essa figura que ficou bastante icônica também. E o legal, né, Jadra, a construção, assim, o que eu gosto muito dessa história é que ele pega muito a parte humana do Bruce Wayne, né? Que hoje o Batman ele é o cara que sabe tudo antes de todo mundo, ele é o ultra mega fodalhão e tal. E aqui não, né, cara? Aqui ele tá começando, então tem esse negócio de, ok, eu preciso treinar, mas será que eu tô pronto, né? Daí o cara começa a analisar as coisas de um ponto de vista, tanto que se tu for ver as cenas de ação, eles mostram muito o Batman com as pessoas que estão agindo ao fundo. Quando hoje, claro, e na versão clássica, a tendência é que o Batman esteja na sombra, né? E aí o leitor se identifica com as outras pessoas e também enxerga ele como aquela coisa misteriosa, né? Aqui tem muito do contrário, né? Justamente para mostrar isso, o lado do Batman vendo as coisas e vendo que, né, não é tão simples assim, né? Não é tão fácil assim. É verdade. Não, ele tá no início da carreira, né? Então tá muita coisa errada, né? Inclusive aqui ele começa se maquiando, aqui botando uma cicatriz. Isso. E aqui a gente tem uma cena de ação com o Gordon, né? Que eles batem nele, né?
Porque, tipo, ele é um cara que não é corrupto e tá no meio dos corruptos ali, né? Certinho, exatamente. E às vezes os caras começam a dar uma lição. E olha como é interessante essa construção aqui do... Tem muita sombra, né, na história aqui, na briga, né? E aqui a gente só vê a silhueta quando ele tá apanhando deitado. E aí tu vê que os caras com o taco, eles emolduram a mão do comissário no chão ali, né? Tenente, no caso ali. Olha, eles emolduram a mão dele. Tipo, só com uma mão o cara mostra o cara no chão ferido. É verdade. É verdade. Essa grande virtude do Mazzucchelli é mostrar muito com pouco, né? Exatamente. É uma aula, cara, assim, a narrativa do cara, a forma como usa as sombras, o desenho é uma aula. E ele usa muito esse alto contraste, né? Ele usa muito bem a sombra, né? Essa cena aqui do Gordon aqui, olha só como o alto contraste aqui, as rugas aqui do rosto dele, né? Um aspecto... Perfeito. Ele bota a luz de baixo para dar mais dramaticidade. É isso, é verdade. E aqui, cara, o Batman andando nas ruas, a gente remete muito ao filme Taxi Driver, né? Essa cena aqui é muito Taxi Driver. O Taxi Driver, pra quem não sabe, é um filme com o Robert De Niro do Scorsese, né? Se não me engano é Scorsese. E aqui, senão é um desses italianos bons aí. Mas é Scorsese. E aqui a gente remete direto àquela Nova York suja, né? Que na verdade aqui é Gotham, mas remete a uma Nova York suja dos anos 70. E o legal, né, Jadre, que todas as ruas e tal é nome dos artistas, né? Sim. O Robson Park, né? Do Jerry Robinson. O Finger Memorial, né? Bill Finger. E daí tem a missão Sprang, né? Dick Sprang. Dick Sprang. Muito legal a homenagem, né? Aí a gente vê como a Richmond Lewis usa a luz aqui, né, na história. É muito vermelho para mostrar essas ruas aqui, né? Cheias de violência e sexo. Eu não sei se essa edição aí ainda era... Tá muito parecida com a que eu tenho aqui, porque essa edição que eu tenho, ela repintou tudo à mão, cara. E aí isso mostra no final, sabe? Que ela repintou as páginas separadas, assim, do traço. E tá lindo, cara. Mas tá muito parecida a cor, cara. Eu acho que aí já é a mesma cor. Sim, essa aqui foi aquela, ela pintou, é todo pintado à mão essa história. Isso aqui é fazer aquele processo de ela pintar num outro desenho, numa outra cópia. Isso. E depois sobrepõe. Né? Aqui tem um Batman se ralando, né? Levando uma surra. Uma surra aqui de todo o pessoal. Na verdade, aqui, ó, tu vê como uma referência do Taxi Driver, tem até a Judy Foster aqui, ó. Aqui, a Judy Foster é criança. Faz sentido. Ela dá uma facada no... E a sequência perna, de... Né? Na perna do Bruce Wayne. E a sequência de ação que ele faz é sensacional, né? E ele não usa linhas de ação nem nada, mas ele consegue o impacto aqui, né? Aquelas linhas de ação, né? E aqui a gente tem a influência do Cavaleiro das Trevas também, total, né? Essa silhueta aqui por trás, e aquelas sirenes aqui, né? Isso tem em toda a HQ praticamente, assim, né? Ela tem essa referência direta, assim, porque as onomatopeias, elas seguem quase que todo o movimento de tudo, assim. É verdade. Aqui a gente tem outra cena de ação com o Gordon, né? Só a silhueta, ele praticamente usa só a silhueta, né? A gente só vê os braços brancos aqui do Flash. Mas ele praticamente se desenvolve nessa cena. Que massa, né? Que, como tu falou, assim, olha a cena dos carros, não tem nenhuma linha de movimento, mas só a fumaça e o posicionamento já dá toda a sensação, né, do movimento. Essa diagonal aqui no quadrinho, né? Sim. Os enquadramentos são muito bons. E o domínio de luz e sombra que ele tem, né? Mostrar o que precisa ser mostrado, né? É sensacional. É um desrespeito. E aqui a gente tem o momento que o Batman se liga que ele tem que se vestir de morcego, né? Aqui ele tá sentado e aí ele começa a relembrar, e aí a gente tem a sequência, aquela que tu falou. Então, mas aqui não é nesse ângulo que eu falei é da capa, mas mesmo assim, olha que massa. Tá vindo, né, na paleta reduzida de cor e tal, vai ficando mais
monocromático ainda, vai perdendo, vai indo para um sépia, daí a cena da morte dos pais dele em preto e branco, total, só com a linha do Mazzucchelli, aí dá esse enquadramento, né, Jader? E aí tu tem as duas luzes do poste, eles em primeiro plano e o cara correndo na outra luz lá. Olha que sensacional isso, cara. A E aí dá o narrativa, close, né? a narrativa que ele consegue, ele faz dois traços, dois quadrinhos horizontais aqui para destacar esse grande aqui no meio, todo branco, Que né? são A dois, gente não tem que como são ver. dois, Dois quadrinhos que quebram um pouco, né? Mas, né? E deixa esse totalmente sem cor aqui para depois fechar com outros dois horizontais aqui. Fica e volta uma simetria perfeita aqui. É absurdo isso, né, cara? E aí volta, né, nos horizontais, como tu falou, e aí o close, né, nele se tornando o Batman, né, cara? Aqui a gente já vê o olhar do Batman, né? O olhar do. Exato, o menininho se transforma, né? E aí olha a próxima página, Próxima página, o já tem morcegão. o close, e aí tem o close no olho dele de novo. Sim, ele já tá adulto, né? Ele Exatamente. transpõe. E esse morcego aqui que aparece é o mesmo que aparece, quer dizer, seria o mesmo, né? Que aparece na caverna do Cavaleiro das Trevas, né? Que é o que É isso assusta, mesmo. que é o que dá medo nele, né? E aí ele atravessa a vidraça e aqui a gente tem de novo só o branco e o amarelo no fundo, né? Dá a impressão que tipo, né, teve um raio, alguma coisa que iluminou o morcego e ele atravessa com as vidraças. Eu gosto muito porque assim, a narrativa segue, ok, eu tenho um sino, se eu tocar esse sino, eu tenho um mordomo que sabe tudo de né, técnica para estancar o sangue que eu tenho agora, mas eu preciso de uma resposta, né? Eu Medicina de preciso guerra, né? saber o que eu tenho que fazer, né? E aí entra o morcego, daí só dá o close na mão pegando o sininho. Que sensacional, cara. É, aqui aparece ele sorrindo, né? Todo esgolepado, mas tá sorrindo, porque descobre que, né, vão ser o Batman aqui. É muito legal, né, Jada? Essa que tu passou, o texto vai situando muito a vida do Gordon, né, cara? Ele vai citando a Bárbara e tal, que vai tá pra ter o filho. É muito bom, né, cara? Contextualiza muito, assim, né? O que ele tá vivendo, o que ele tá pensando agora e tal. É muito É bom. verdade. O texto se encaixa perfeitamente, né, com a narrativa. Né? Esse aqui é um dos grandes É lances do. sensacional, cara. É sensacional, cara. Eu não sei se o Miller fez no processo de Marvel Way, aquele de fazer o roteiro e depois Cara, montar o eu texto. acho. Né? Bom, aí eu não sei, mas eu acho que não, porque eu tenho aqui os roteiros, me parece ter assim, diálogo e tudo, sabe? Tipo, direitinho, assim. Tá Sim. tudo em inglês e tal, o inglês não é super. Mas dá a entender que é isso, assim, tem os planos e tal, e tem o diálogo de cada um, assim. Eu acho que ele fez muito bem detalhado, assim. Tanto que mas o Kelly tem os layouts dele aqui no final e ele tem planejamento de onde os balões ficam e tal, sabe? Então ele sabia a quantidade de falas, tanto que tem páginas que tem as falas numeradas, sabe? Sim. E os recordatórios também estão numerados, então, tipo, tinha cada espaço para cada fala, sabe? Tá muito bem planejado aqui nos layouts. E os layouts são maravilhosos, cara, olha. São inacreditáveis. Aqui a gente tem bem uma amostra da pintura da Richmond Lewis aqui, né? Lá no Aqui a fundo. gente só tem a silhueta da cidade, né? E no fundo aqui as pinceladas. Aqui vai de um verde amarelado até um roxo lá mais escuro no fundo. Bem bonito isso aqui. E a gente vê Maravilhoso. que não sei se na tua edição, mas aqui ele sobrepõe aqui também nas máquinas nas caixas d'água, nas caixas d'água É, aqui. tá Ele, exatamente igual a tua. tipo, mas o cenário que ele faz, ele deixa o cenário tão rico, né? Ao mesmo tempo é só silhueta, né? Praticamente só mostrando aqui as caixas d'água. É muito bom, cara. Olha o recorte, tu viu que tem, né? Tem uma forma aí, né? Tem a forma, tem toda uma aqui, ó, Isso aí. o equilíbrio aqui da figura, né? E a direção pra narrativa. Esse contraste que ele faz que é sempre interessante, né? Do mais escuro pro mais claro, né? Do grande pro pequeno. E aqui eu acho que é a primeira aparição do Batman com um traje, né? É isso. Aí. Aqui.
Ele tá atacando uns caras ali. Essas sequências de ação são sempre muito boas, né? Dessa série. E o modo como ele vai narrando ali no, nos recordatórios ali é sensacional. Sim, aí aqui, né, Jadre, isso é muito legal, né? Que já o ano 1 eles precisavam mostrar o começo, né? Aí tu vê o Batman cometendo uns erros, né? Tipo, e aí ele vê que ele fez algo e aí ele não sou assassino, né? Não posso deixar esse cara morrer. Aí ele segura o pé do bandido ali e os caras ficam batendo nele e tal, e ele, putz, se empenhando um monte pra não deixar o cara cair, sabe? Tipo, é o tipo de coisa assim que o cara tava no começo, né? Tipo, é muito legal a forma como mostram isso, né? Os valores dele de proteger a vida, ele sempre teve muito forte, né? E aí Exatamente. bota bem nessa história que mesmo ele se ralando, ele não largou o pé do cara pra cair Aí é que na tá, meu. sacada, né? Aí é que eu te falo, assim, esses caras sabem, conhecem o personagem, né? Não é de qualquer jeito, né, meu? O cara tem todo um cuidado nesse aspecto de tu ver pra mostrar isso, que o cara tá se empenhando. Tipo, o cara tá se ferrando, grudar a TV na cabeça dele, sabe? E ele, mesmo assim, ele não soltou o cara, né? Não vou deixar esse cara morrer de jeito nenhum, né? Sim. Incrível. É isso aí, cara. Batman é isso aí, meu. E aqui a gente tem uma referência a algumas coisas, né? Que tem aqui nessa delegacia, que quando eles estão identificando o Batman aqui com os desenhos. Isso aqui seria o morcego humano, né? Que é um personagem do DC também que tem. E Exatamente. aqui, esse cara aqui, eu não sei se é referência a alguma coisa, mas esse aqui é o referência ao Batman original, né? Do Bob Kane, né? Tem aquelas Sim, orelhonas ali e tal. Não sei se tá dando pra ver sim, bem, sim. né? Não, sim, eu tô com a edição aqui. O concept original lá, na verdade, é o Bill Finger, né? Na verdade, enfim. Essas sequências de testemunhas contando a história e ele narrando assim como é que foi e as discrepâncias entre a narrativa da testemunha e o que aconteceu na realidade é bem legal. É muito bom, cara. Ele já usa muito isso no Demolidor Cat Murdock, né? Aqui eles fazem muito bem isso também. Aqui o Batman faz esse cara corrupto. Aqui a gente olha pra esse cara e já sabe que ele é corrupto, né? Olha a cara dele. Incrível, né? No início da história que tem o olhar dele até. Aqui, ó. O olhar Exato. dele aqui, não, esse cara tem que ser corrupto, não tem outro jeito. Olha, comendo uma balinha, um house, comendo uma balinha. E é legal essa cena aí que você tá mostrando, que o Batman tem uma preocupação, né, em aparecer da forma certa, né? Então ele Sim. espera o momento certo pra posicionar a luz e tudo, pra ele parecer maior do que ele é, né? Sim, sim. E aí que tu vê que a única fonte de luz depois na história é esse prato Exato. aqui com esse prato aqui com fogo, né? E aí ele toca o horror nos caras. Daí ele lembra até o Zorro ali, né? A posição dele, né? Com a luz Muito. de baixo, né? É verdade, lembra o Zorro mesmo. E até podia ser o bigodinho do Zorro aqui, né? Exato. Olha, cara, É olha, verdade. eu arrisco que talvez tenha sido ali uma homenagem, hein? É uma Porque, homenagem. né, eles foram ver o filme, né? No cinema lá, né? A versão do Miller e tal. Sim, sim. É verdade. O Zorro, inclusive o Batman é baseado no Zorro, né? Tem uma influência do Zorro. Exato. Tem influência. E aí ele tampa ali e fica o último quadrinho é preto, né? Narrativa absurdamente Que é sensacional. sensacional. Que banho, né? Que lição, hein? Muito bom. Essa história que a gente vê muito Batman em silhueta, de longe, né? Poucas vezes, a não ser na primeira briga ali dele, a gente meio que vê ele de relance, ele tá É longe, né? impressionante. Essa página que tu tá com a mão, que ele tá saltando, segurando no poste ali. Cara, olha esse recorte, cara. Tipo, ele nem precisou mostrar. Ele mostrou as pernas e um braço, cara. Aí a capa tá tapando o resto e olha só, é fantástico. Por isso que eu falo, meu, cara. O cara não sabe brincar, né? O cara mostrar uma silhueta assim e ficar sensacional, natural. Né? É brincadeira, cara. Aqui tem mais a maestria aqui da Richmond, fazendo aqui a explosão aqui. A gente vê as pinceladas da explosão E o no legal, prédio. né? O legal
o legal no Jader, assim, ele vai construindo essa relação do Gordon com o Batman com acontecimentos, né? O Gordon vai percebendo, pô, peraí, o cara não atacou ninguém. Salvou uma vida. Depois salvou o gatinho, sabe? Daí, pô, peraí, cara, esse cara não é bandido, né, cara? Isso é verdade. O Gordon só analisa a situação e percebe isso. E eu gosto muito, assim, nas histórias do Batman, dessa parceria dele com o Gordon, sabe? E tu vê que é o policial que não é corrupto e tal, se unindo com o vigilante que tenta fazer, os dois tentando fazer o bem, né, cara? Tipo, fazer o certo, né? E me lembra um pouco, claro, em outra esfera, guardadas as devidas proporções, me lembra um pouco o Homem-Aranha e o Rob, né? Do jornal, que é o cara que entende o que o personagem quer e fica amigo, né? Me lembra um pouco essa relação, né, que eles têm, né? É verdade. Lembra muito mesmo. Porque numa cidade sem esperança, né, eles têm que se unir ali, porque tá cheio de corrupto e imaginal. Gotham City não é fácil, cara. E aqui Gotham City não é pra qualquer um. Essa cena que lembra muito a cena no Cavaleiro das Trevas do helicóptero também, né? Tem uma explosão no final. Isso mesmo. E olha como com a técnica simples de separar as cores aqui, ela fez um grenache e um roxo do lado. Olha que contraste de luz que ela deu aqui. Não, e aí tu vê que esses quadros de cima tem uma paleta fria, né? E aí quando explode vira paleta quente, assim, né? Na sequência. Paleta. É uma paleta super quente. Muito bom. Aí o Batman caindo aqui, a mulher gato cheia de gatos, né? O que mais tem aqui? Olha. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre essa cena? Não, aquela cena ali, acho que tu pulou, mostra o descuido do Batman, né? Olha, mostra os descuidos do começo, né? Tipo, o cinto pegando fogo, sabe? O tipo de coisa que o cara só tendo experiência pra saber, né? No caso dele, né? E aí ele acaba conseguindo se esconder ali numa cena com um monte de desastres, assim, né, cara? Um monte de coisa não prevista, né? O personagem que hoje é um personagem que prevê tudo, que sabe tudo, né? Que tá sempre à frente e tal. Mas tu vê o cara assim, né, no começo, né? Tinha esse charme das mancadas do novato, claro, né? Do cara que tá fazendo. Isso humaniza mais, assim, o personagem, né? Claro, ele é humano, mas eu digo, hoje o personagem ganhou um aspecto quase sobre-humano, né, cara? De tamanho, assim, a super inteligência, o cara sabe tudo antes de todo mundo, o cara, sabe? Eu gosto disso, mas eu também gosto dessa forma de trabalhar, sabe? Com um personagem que não é perfeito, sabe? Ninguém né? Então... É verdade. Fica mais rico o personagem, né? Dessa forma. Exatamente. É que eu tava notando que essa cena da SWAT aqui entrando, é um tipo de SWAT, né? Entrando no coisa, é tudo meio de cima as cenas, né? Mostra tudo meio. É do topo. Inclusive, do alto. A primeira cena que eles entram, eu gosto muito desse ângulo como ele mostrou, que é essa aí. É a forma que as formas recortam os personagens, né? E aí tu acaba olhando, tendo que olhar todos, assim, então o teu olho meio que dá uma vagada no cenário, sabe? Ao mesmo tempo tu já começa a entender que em primeiro plano tem uma coisa que é fundamental ali pro resto da história, que é a chaminé ali. Chaminé, né? Verdade. E aí meio que às vezes tem gente que não percebe porque olha as áreas claras e segue a narrativa, né? Porque se tu notar, o personagem tá apontando a arma pro outro quadro, né? É verdade. A sombra dele também tá empurrando a narrativa, né? Sim, tá tudo vindo pra cá, né? Mas que aponta pra chaminé aqui também, né? Que tá aqui, né? Exato. Aí tá na aqui, sequência aí a gente vê a chaminé. Mas tu não vê de cara ali no primeiro quadro, e tá ali na tua cara, né? Verdade. É muito bom, cara. A sutileza da narrativa, né? É inacreditável. Tu vira a página, imagina a chaminé como um personagem, tá? Olha como ela tá sempre à esquerda, cara. É verdade. Tá tipo, ele não vira. E ele não vira justamente pra favorecer a narrativa. Tá sempre à esquerda, sempre à esquerda. Aqui esses quadros aqui são tipo sequência, né? Então ele repete esse quadro aqui em cima. Ele repete esse quadro aqui em cima pra mostrar a viga e tal, né?
para mostrar a sequência também do que aconteceu entre esses pontos. E aqui nós temos as duas falas do Batman somada a Alfred, que ele fala só Alfred lá no começo. São as 3 falas do Batman. Olha que absurdo, né, meu? Os caras conseguem fazer isso. Tá? E, claro, o resto é pensamento, né? Mas fala é essas 3. Já pensou, Jada? Que interessante, né? Cara, é absurdo. E eu não notei da outra vez, cara. Eu notei quando eu reli. Ah, sim. É verdade, isso eu não tinha notado até hoje. A gente vai relendo cada vez essas obras que tem profundidade, né? Cada vez que tu lê, tu descobre alguma coisa, né? Tem que estar relendo sempre, cara. Tem que estar relendo sempre, né? E aí que o Batman tá chamando os morceguinhos, né? Ele tem um apito de morcego no calcanhar ali. Cara, aí pra tu ver como que os filmes do Nolan beberam dessa fonte, né? Porque eles usam isso e é engraçado, só que aqui ele falando, né? Muito. Tipo, pena que eu não posso patentear isso, né? eu ia ficar milionário, mas eu já sou milionário. Ele fala isso. Muito bom. Cara, mas, ô Jadra, eu não sei se tu concorda comigo. Esse momento começa a dar uma tensão que eu acho muito bem construída. Porque, assim, tá ficando dia, e tem até um momento que ele fala ali no último quadro: o meu inimigo é implacável e tal. Eu tô vendo ele por uma fresta, que é o sol, né? Sim. E aí. E aqui aparece o sol imponente aqui, né? Imponente. E aí, quando tu começa a construir uma narrativa em volta disso, tu fica pensando, como é que esse cara vai sair daí, né, cara? Como é que o Batman vai sair do troço de dia, tá ligado? Só ele sozinho, o troço tá abandonado, se quebrando lá, os caras explodiram. E aí? E aí é sensacional, cara. Foi muito inventivo essa saída, né? E eles se preocupam com o gatinho também, né? Eles se preocupam de tirar o gatinho pra fora. Exatamente, daí ele até se revolta com o cara que tenta atirar lá no gatinho, né? É muito tri, cara, é muito bom, cara. Aqui, mais uma vez, a gente vê o ângulo daquele do mesmo alto, ângulo, né? Que tava do ângulo do alto. E aqui a gente tem uma visão daquela árvore que o Batman quebrou. Ele volta ali pra Batcaverna para relembrar, porque na próxima na próxima ele vai quebrar a coluna do mesmo jeito que ele quebra a árvore lá no final, né? No início. Cara, ele já faz uma conexão aqui pro cara se lembrar. Não, mas ele quebrou a árvore, então quebrar uma coluna não é tão difícil pro Batman assim. Cara, é muito bom, né, cara? Assim, ó, é com uma sutileza isso, né? Mostrado isso, que tu fica de cara, né? Muito bom. E aqui a gente tem as onomatopeias, né? O famoso braca, 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 que eles botam. Clássico. Esse modo como ele demonstra também o impacto das balas na parede, isso aqui é um negócio bem inovador, assim, não me lembro de ter alguém que fizesse isso antes, assim, sabe? Inclusive o sangue, quando o personagem é atingido e o sangue jorra ali, o jeito como ele mostra, né, como se fosse um splash, assim. E aí tu vê de novo, né, Jadra, aquilo que a gente fala sobre respeitar o cânone de um personagem, tu vê ele tomando um tiro pra salvar o gatinho, né, cara? Sim. E aí tu vê o heroísmo, né? Isso que a gente fala, assim, que é incorruptível nesse aspecto, né? E aí, nota ali, ó, pra mim, o quadro de cima, assim, esse quadro de cima resume muito o que é esse quadrinho. Olha o ângulo que tu tá vendo o Batman fugindo com os caras no fundo atirando. Quando num quadrinho de hoje, ou mesmo numa versão, vamos dizer assim, já estabelecida do Batman, tu estaria vendo o contrário, né? Sim, tu ia estar vendo os caras vendo do teu ângulo, né? Tu ia ser o ponto de vista seria dos soldados e não dele. E aqui é o ponto de vista dele, sabe? Então, justamente para mostrar que ele tá no começo, que ele tá aprendendo, que ele tá, sabe? E tem o lance do olha que narrativa legal, né? Ele joga o gatinho, ele sai, dá o pulo e termina na mulher gato. Sim, o gato já vai pra mulher gato que tá olhando a história. É muito bom, cara. Tudo fecha direitinho. E sim, e como tu falou, de repente hoje, se o desenho fosse desenhar, eu ou ele desenharia o Batman correndo em direção ao leitor, né? Os caras atirando, ou os caras atirando e ele no fundo, né? Mas essa horizontalidade que ele dá pra história aqui, né? Tudo é muito horizontal aqui
as sequências, né, de chave aqui são bem horizontais, então, E e dá uma dinâmica diferente pra cena. E aquele negócio, né, Jesus? Tu se põe no lugar dele agora, né? Ele tá aprendendo, ele tá entendendo como é que funciona. Então tu se põe, o tempo todo é tu no lugar do Batman, não o contrário, como numa história normal dele, entendeu? É Né? verdade. Sim. E daí tu se sente encurralado junto com o Batman ali, né? Do jeito que como ele mostra Sim, ali, né? Então, muito bom. bem isso, cara. Aqui a gente vê o sol já, então. Aí quando o sol já vai ser tapado pelos morcegos também, né? Quando eles chamam. Quando Cara, eles chamam os aqui tem uma morcegos coisa aqui. muito boa que eu senti falta no filme, tá? Do próprio Nolan que usou isso como referência, né? Aham. Que é o depois isso eu achei assim do Frank Miller sensacional, porque é uma coisa muito básica que tipo não mencionam, sabe, em muitas histórias, que é todo mundo que teve ali que tava ali teve que se vacinar contra a raiva depois. É verdade. Porque morcego, cara, morcego assim o pessoal não dá bola, mas morcego é super perigoso nesse aspecto. É um Se ele baita te vetor de picar, doença, né? Aham. sim, ele te passa raiva, cara. Se tu não fizer nada, meu, isso leva à morte, cara. É bizarro. Sim. E assim, claro, do Bruce Wayne tu já espera que ele já tá vacinado, já sabe disso tudo. Mas é Aham. muito bom que eles mostram, no final, todos que estavam lá tiveram que tomar vacina. Muito bom, cara. Não se Muito bom. esqueceram desse detalhe, sabe? Muito bom. Esse Me realismo. incomodava no filme, sabe? Pô, o cara tá no meio dos morcegos, mano. Nem mencionaram que ele tomou vacina. É que os morcegos da Batcaverna são. Eles já são vacinados, né? O Batman vacina um por um. Um por um, Eu já Não, imaginei não, agora ele não, tudo não. amarradinho. Na verdade, esse aqui, ó, esse aqui é o morcegão líder, ele manda todos ficar quietinho e um por um eles vão ser vacinados. Ô, Jadra, agora eu imaginei eles tudo amarradinho, tá? Levando um por um ele com a injeçãozinha. Esse Jadar não é fácil. E aqui a gente vê o trabalho da Lewis, né? Que ela complementa os morcegos aqui dele. Sim, Ela cara, é muito pinta. bom isso, cara. Ela pinta mais morcegos ali pra dar para preencher mais a cena. Né? Então É aí muito bom, cara. é, dá, dá, Fica dois dá planos, profundidade. né? Né? É, fica dois planos e preenche mais a cena, né? E aí ele usa essa nuvem pra escapar, né? O que é uma sacada muito É, boa pra ele escapar de dia, cara. É muito bom. é, é verdade. Aqui as sequências de lembrança das testemunhas, né? Ele É, relembrando. É é legal. muito bom. Tudo Aqui que em eles falam preto e branco. da vacina ali, do pessoal teve que se vacinar É, pra. isso, é muito bom. Um cuidado muito grande, cara, de pensar nisso. Eu gosto bastante, sabe, dessa parte. E tudo em preto e branco, né, Jada? Que é uma Tudo memória em ali, preto né? e branco. Memória. É praticamente, né, monotônico. Aí aqui a gente vê a Sarah Essen, que, cara, me parece muito baseado na Kim Basinger, né? A Também atriz. acho, cara. Só que a Kim Basinger foi fazer o filme do Batman foi em 89, né? E essa história Isso. aqui é de 87. Então, É, será, pois é, aí. o filme se inspirou na HQ, Será? será? Oh, Será? pode ser. Essa é uma possibilidade que eu nunca tinha ouvido, já. Pois é, mas ele é muito parecido, né? Lembra muito a atriz. Lembra bastante. Eu acho que Então. O Jader descobriu algo histórico que ninguém nunca viu. Muito bem, Jader. Aqui, cara, esse cuidado é muito bom, o álibi, né, do personagem. Sim. Tipo, cara, assim, e a forma como eles trabalham, né, tipo, muitos quiseram testemunhar, foi só dizer que tinha uma mulher envolvida, né, tipo, o cara tem toda uma forma de mostrar isso usando das ferramentas que precisar, né, cara. É claro, Sim. sem ser nada ilegal nem nada, né, mas é, é muito legal, cara, sabe, a forma como eles abordaram isso aqui era inédito, né, já, agora até que não, né, mas imagina É. né, para quando saiu, isso era inédito, né, cara? Tu usar explicações muito plausíveis nesse aspecto, né, pro personagem, né? E até hoje é meio difícil tu ver o Bruce Wayne em alguma atividade extracurricular, Né? assim, né? Digamos que É, fora do pior que uniforme, é. né? Tipo, é o Batman e tal. Ele não se preocupa E muito com álibi, coisa. pior que é, tipo, é quase que o personagem vive em tempo integral de Batman, né? É. E,
E aí não tem muito disso mesmo, tu tem razão, cara. Parando pra pensar, faz sentido. E aqui a gente tem a cena então a cena das batendo no cafetão. E mostra uma personagem forte, feminina, né? Que era difícil na época, né? Ele transformou praticamente a mulher gato no que ela é hoje, né? No que ela é tipo, hoje, né? Bem observado, cara. E eu a acredito galera que vai ler agora. Que ela ser prostituta também foi a Miller que colocou isso, né? Tu vai ler essa história agora, por exemplo. Tu acha que, ok, é a mulher gato como todo mundo conhece, mas até então não era assim, né, cara? Não era uma. Como é que era? Uma ladra que gostava de joias só, né? Basicamente isso. Então. Isso. Eu não sei se hoje ela continua. Essa tá valendo essa origem dela aqui. Eu não sei se eles botaram no canon. Eu não sei te dizer, talvez não, cara. Eu não sei te dizer. Mas é algo que talvez tenha tido um pouco de. Sei lá, não sei se hoje isso vale, sabe? Uma curiosidade é que a gente tava falando da cena do Bruce Wayne esquiando ali, né? O Bruce Wayne do Mazzucchelli, ele é baseado no Gregory Peck, né? Ah, sim. Inclusive o Alex Ross também baseou no Gregory Peck, né? O Batman do Reino da Manhã, né? Exatamente, então, tipo, meio que o Gregory Peck aí tá no imaginário, né? Como Batman, né? Mas ele seria. Acho que ele seria um bom Batman mesmo, né? Se fosse na época dele. Né? Também acho. Ele tinha aquela aura de nobreza, né? A aura de nobreza, cara, uma pena que o personagem tem. Pena que não deu. O Clint Eastwood também seria outro que podia fazer, né? O Batman mais velhão. O Clint Eastwood seria um Wolverine sensacional também. Cara, na real, tanto que eu acho que muitos dizem que chamaram o Hugh Jackman porque ele lembra bastante o Clint Eastwood quando era novo, né? Ele parece, né? Com certeza, é verdade. Se parece mesmo, cara. Se tu for olhar a foto, tu vê assim, lembra muito. Não, tem o olhar, assim, né? Aquele jeito de olhar, assim, meio de lado, assim, né? É verdade. E aqui a gente tem uma cena do que o Gordon beija a Sarah, né? Tem uma cena bem escura aqui do que eles estão numa chuva, né? E aqui deu um branco, um quadrinho branco que é tipo um raio, né? Ilumina. E aí depois eles se beijam, né? Uma introdução interessante, né? Cara. O raio da paixão caiu. Mas é um jeito de deixar, criar uma atmosfera até dramática pra cena, né? É muito bom, cara. Muito dramático, né, cara? Falta. Eu sinto muita falta disso nos quadrinhos, essa aclimatação, sabe? Olha a cena que eles estão saindo, que tem os motoqueiros. Olha o prédio lá no fundo. Sabe aquela chuva que tu não enxerga as coisas direito? Que isso, cara? Que isso? É uma estupidez, cara. Não precisou mais nada, ele só fez as janelinhas já. Ele sugeriu o negócio. Com a cor depois, ela botou, parece uma chuvinha, sabe? Um chuvisqueiro assim, fino. Que isso, cara? Sensacional. Sensacional mesmo. E aí, seguindo, depois vem a cena da culpa do Gordon, né? Aqui dá pra ver o peso, todo o peso do mundo nas costas dele. Aqui ele tá segurando a arma e até no texto fala que a arma pesa na mão dele, né? E eu achei essa cena aqui muito parecida com as pinturas do artista chamado Gustav Klimt. A mulher aqui na horizontal. O Clint ele sempre usou muitas essas texturas, né? E sempre uma mulher enrolada em algum pano. Assim. Se não me engano, tem uma obra bem parecida com essa aqui. Aqui já tem um desenrolar da história. Mais uns quadradinhos aqui de TV, né? Hoje em dia não dá pra fazer isso aqui, né? Porque a TV não é mais nesse formato, né? Então, eu tô trabalhando uns personagens aí, eu pretendo usar a tela de computador, cara, de parada, tipo, online, né? É tipo um Instagram, assim, virado na vertical. Daí tu vê, não necessariamente, mas assim, programas, plataformas de vídeo que são muito populares, então dá pra te criar coisas que tem algo similar, sabe, tal. Porque a TV não é mais assim, né?
E aí aqui vemos o Batman atacando um bandido aqui, um marginal. E essa cena aqui, aí a gente vê o quanto eles conseguem botar essa faceta do medo do Batman, que o medo, né? O medo que o Batman cria nos marginais, né, nos criminosos. E tu vê que é uma parada que, tipo, o cara foi solto, né? Porque Sim. tem todo um contexto ali do porquê que ele foi solto e o cara é um criminoso. Então, o que ele tá fazendo é fazer justiça de verdade, né? Mesmo Sim. que, né, o cara é corrupto e ele tá ali, né? Daí a mulher que tá com ele sai, né? E aí ela ouve um barulho e volta, daí ele tá ali preso, daí ele fala, não, tô bem, né? Tô bem. Tô sim, daí ela vai embora. Isso aqui é uma sequência eisneriana, né? Tradicional. Ele foca o cenário mesmo, o personagem se mexe. Ele é É muito bom. uma narrativa típica do Eisner, né? E tu vê que a iluminação também é outra, né? Já pra recortar isso, pra frisar, né? Sim. E falando em quadro, cara, esse quadrinho aqui, ele me remeteu, eu não sei se foi proposital ou não, mas ele me remeteu a um quadro do pintor Henri Fuseli, que é chamado O Pesadelo, que tem um demônio em cima de uma mulher que está deitada numa cama. E ele Pode ser. me remeteu muito parecido com essa cena aqui. Eu acho que Pode ser que tenha feito homenagem. esse quadro do Fuseli ele é em relação ao pânico, né, de noturno, né? Quando a pessoa acorda e tem aquele peso no peito. Eu achei muito parecido essa cena aqui. Pode ter sido alguma inspiração, né? Esse rosto apavorado. Aqui, essa aqui é uma cena clássica do Miller, né? Mas que o Mazzucchelli é só o olho aqui do cara pra ver o apavoramento dele. Eu conheço a dor ali, né? O Batman falando, né? Só o vinho, né? Na cara dele, né? Só o vinho. E aí termina a cena que ele indo lá se entregar praticamente. Eu precisava muito. Uma das coisas da história que eu gosto muito, Jader, é que sempre tem a data, né? Os quadros vão mostrando a data, 12 de setembro, 13 de setembro. E é muito legal, né, cara? Tu vê o tempo, tu entende o tempo passando, até pra dar a sequência dos acontecimentos, né? É muito bom. É realmente um ano, né, que vai se passando. Né? Exato. O próprio Frank Miller agora fez esse Superman ano 1, mas na verdade ele começa a contar desde a infância dele até a faculdade. É o ano 200. Os anos 20 do... O ano 20. Os anos 20 do Superman. E aqui a gente tem mais um álibi, né, do Batman. Tá provavelmente contratou uma mulher e ficar do lado dele. Pra fingir que ele tava bebendo a noite toda. Cara, é muito bom, né? E tu vê que o comissário se liga, né? Na verdade, o tenente Gordon. Ele se liga, mas ele é assim porque se ele fosse um cara vestido de morcego, ele tinha que fazer isso mesmo. Cara, é muito massa isso, né, cara? O cara sacando, né? O cara sacando. E engraçado que a colega dele lá, que ele tem um caso, ela vai falando umas coisas, tipo, sabe? E ele, o quê? Tipo, tem uma hora que ela fala, Bruce Wayne tem dinheiro suficiente, ele poderia ser o Batman. E ele, o quê? E daí ela fala, não, só queria discordar pra tomar alguma coisa e tal. A mulher é muito esperta, cara. Muito bom. Aí aqui, antes a gente tem a cena que o Gordon fala né, tem que revelar pra mulher da traição, porque estão chantageando ele, né? Essa luz e sombra que ele faz aqui, né, da hora que o cara tem que contar o negócio. Sensacional, né? Esse alto contraste aqui. E é simplinho, né, já? Só vê o cortezinho ali do personagem, mas é muito bom, cara, o jeito que faz. Muito simples, né? Aqui vemos um Batman de asa delta, começando aqui a asa delta, né? Tu viu que esse logo da Wayne Química aí, ele acho que inspirou também no filme até os filmes mais atuais, né? É verdade. Tem um loginho aqui da Wayne. E aí tem ele de asa delta com a asa delta do Leonardo da Vinci lá, que era uma das inspirações pro próprio Batman, né? No começo lá. Ele então meio que é uma homenagenzinha, né?
É. Não, isso aqui ficou sensacional, cara. Tá ligado que Sensacional. o Batman do Bob Kane era o Aquaman com asas, né? E aí era uma parada. Era uma parada parecida com essa aqui, né, cara? Então, tipo, meio que eles Sim! fizeram uma homenagem, né? Sim, ele tinha umas asas que se abriam assim, né? Tipo um morcego mesmo, né? Sim, que era inspirada no do Leonardo da Vinci, né? E Sim. então, tipo, depois que o Bob Finger criou o Batman mesmo, né? O Bill Finger, desculpa, o Bob Kane. Era Falei tipo um o super. Bill Era Finger. tipo um Superman com as asas de morcego, né? Mais ou menos isso. É, não, era o Aquaman. Olha pra tu ver, o Aquaman É, com uma Aquaman, tirinha nos Aquaman. olhos e com essas asas aí. Aí o Bill Finger, de fato, desenhou como a gente conhece. Olha aquela coisa de usar o mesmo cenário pra, É, exato. pra ver a sequência da ação, né? O timing da Reforça, coisa, né? É. reforça os acontecimentos, né? Muito bom. E essa característica de mostrar tipo, só mostra partes da mão ou do corpo que está sendo agredido, né? E como intensifica É meio Hitchcockiano isso aqui, né? De tu não mostrar muito É. da ação para deixar ela mais forte, né? Mais impactante, né? Sim, bem cinematográfico, né? E se tu É, notar, Jadra, assim, os que tem mais sombras são, tipo, o cara tá sendo atacado no final, a luva do Batman e a mulher gato. O é, resto não tem sombra pesada. é verdade. Tá vendo? Tudo bem leve, tudo bem leve mesmo. Massa, né? As cores, o azulado que ela botou se encarrega de dar o clima do negócio, né? Se encarrega de dar a E a sombra. forma como ele. Sim, a forma como ele desenhou a Mulher Gato, ele lembra muito o Miller, né, cara? Esses dois Muito. quadros me lembraram demais o estilo do Miller, cara. É. E aqui temos o Alfred falando. Eu gosto muito do Alfred do Miller porque ele é muito irônico, né, cara? Então ele tem umas tiradas assim, sensacional, né? Aí, É muito bom, cara. ele está lendo uma reportagem aqui que fala sobre os efeitos da falta de sono em doentes mentais limítrofes. Tá Uhum. comparando com ele, Ideação paranoide. ideação paranoide. Interessante. E aí tem uma hora que ele fala, né? Eu deveria ter deixado ele aleijado e tal, o sobrinho. Mas ele não, ele teria arranjado algum outro, né? E aí o Alfred fala, tendência a comportamento violento. É muito bom, é muito bom. É genial, cara. E aqui a gente chega na sequência final que tem uma sequência muito legal, né? Do filho Bah, do Jadra, Gordon agora sequestrado. me dei conta de que eu estava errado. O Batman fala nesse momento. Ele fala mais uma vez aqui, né? Ele tem mais Mas, uns 4 quadros de fala. mas mesmo assim ainda é pouco, né? Bem pouco, né? Com o herói Cara, tá principal falhando da pra mim história. aqui, cara, a tua voz agora, de novo. Vamos esperar voltar então, hein? Eu Um, não tô dois, te três, entendendo. quatro, Jadra, 5, 6, 7, 8, 9, 10, agora melhorou. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deu. Deixa eu ouvir. Bah, Então tá, vamos me continuar aqui. enganei, cara. Me enganei. Realmente esses quadros eu não me lembrei. Mas mesmo assim tem um pouco diálogo com o Ele personagem fala principal ainda, né? pouquíssimo, né? Ele fala pouquíssimo. É verdade. E aí, continuando, a gente tá chegando na sequência que o bebê do Gordon é sequestrado, né? A sequência é Uhum. sensacional também, né? Que fecha com chave de ouro. E mais um exemplo Cara, do isso preto e é branco do genial. Mazzucchelli aqui, o alto contraste aqui, sensacional, né? Não, e isso é genial, porque aí tu vê a moto entrando e tu pensa, o cara que vai sequestrar elas e tal, né? Aham. E no fim ele atira no cara, quem é que é o cara, né, meu? É o Batman. E aí ele fala, né, senhora Gordon, confia em mim, né? Não vou deixar seu É, filho morrer. É sim. massa demais, cara. E ele pega uma A bicicletinha, sequência aqui. né? Ele vai de bicicleta. O que ele conseguiu na hora ali e sai deitando o cabelo. Olha o exemplo das cores aqui, né? Esse vermelhão aqui É, bah, da cena. é incrível, cara. E aí, tipo, ele salta, né? E salva o filho, né, do Gordon. É muito bom. Aqui outra sequência eisneriana aqui da mulher se aproximando, tá? Muito Uhum. bom. O Miller A gente não vê, também, né? a gente não vê tanto isso, né, Jadre? Que é a sequência Não. do cenário parado e o personagem se movendo, né?
Hoje em dia tem muito pouco, assim, tem muitos poucos artistas que Uhum. usam essa. E é sensacional, né? Cria uma suspense, né? Do E, tu quer que a mulher sim, chegue logo, e né? eu acho muito cinematográfico, cara, sabe? Acho É, demais, cara. e aqui o Bruce Wayne entregando o bebê, a cara, né? O Não, e eu não Gordon sei se tu agradecido, concorda. né? Sim, eu não sei se tu concorda comigo, Jadro, que aí tu fecha a história, né? Tu gira a página aí, fecha a história. E, cara, a narrativa é tão boa que tu acha que não acabou, cara. Sabe? Tu fica, não, peraí, tem que ter mais, sabe? Eu gosto assim que, apesar do Miller ser bem pessimista muitas vezes, e fazer a história bem violenta e tal, né? Mesmo assim, ele sempre fecha as histórias numa good vibe, assim, né? Que tem, mesmo, É, o é. Gordon aqui tá sorrindo, tudo meio que se encaixou, né? Tudo Uhum. meio dando Isso. certo e tal. Então o Miller tem essa coisa, mesmo nas histórias mais violentas, que tem mais E pessimismo, assim, ele, aqui. ele fecha E, umas good vibes. sim, eu gosto disso também, Jadro. E aqui tem novamente influência do final do primeiro filme lá do Batman Begins. Que Tá, falam total. do louco, né? O nome do Aham, louco é Coringa. E aí aham. eles fizeram, claro, o Batman chega e conversa, ele entrega a cartinha, mas cara, é muito essa vibe, né? É muito influenciado por isso. Sim, sim. Muito bom mesmo. E aqui, a tua edição também tem esse desenho aqui no Tem. final? Tem essa Tem. arte no final e aí começa os extras. Aham. Então podemos dar uma mostrada nos extras aí. Olha, Aham. é uma sequência do Mazzucchelli falando como ele conheceu o Batman, sabe? Ah, Então tem ali ó, uma. Na verdade, ele falou que era uma mistura dos quadrinhos e da série de TV o Batman na cabeça dele. Sabe? Cara, só que assim, que massa. o texto é tão bom, cara. É tão bom que eu acho que é até injusto eu mostrar as páginas sem conseguir ler tudo, só que é bastante coisa pra gente mostrar aqui. Sim. E aí é um ponto de vista muito particular dele, sabe, do personagem. E aí aqui ele mostra do Superman também, sabe? A idealização dos personagens e tal, o que ele acredita dos personagens. E aí ele fala umas coisas que eu achei muito interessante, por exemplo. Tem um momento que ele fala sobre como os personagens deveriam incorporar certas coisas, por exemplo. É, ele fala, apesar do precedente histórico, nunca me senti bem com a ideia de vingança como ideal heróico, né? E aí ele fala, o que Frank diz na revista Amazing Heroes 1986. Ele é Aham. claramente um homem com uma missão, mas não de vingança. Bruce não busca desforra pessoal, ele é muito maior, muito mais nobre que isso. Quer tornar o mundo um lugar melhor, onde o menino Wayne não seria uma vítima. E aí, por fim, ele fala: pode-se dizer que ele trabalha para se tornar desnecessário. Batman é um herói que gostaria de não precisar existir. Massa. Cara, Muito bom, muito bom. e aí ele tem mais duas, assim, falando sobre o realismo e os super-heróis, tá? Tipo, o Aham. quão isso diverge, mas ao mesmo tempo funciona, né? Ele tem uma visão muito Sim. particular. E eu gosto, assim, no final de falar: quanto mais realistas os super-heróis se tornam, menos críveis eles ficam. É um Ah, equilíbrio delicado. Mas uma é. coisa eu sei: os super-heróis são reais quando desenhados a tinta. Cara, e é muito massa porque ele cita o Harvey Kurtzman, ele cita desde que o Stan Lee tinha inserido esse drama nos personagens, sabe? Cara, são 4 páginas lindas, assim. Com narrativa assim, né? Tipo, ó, são 3 né? O, Sim. os quadros 6 e Aham. tal. Cara, Uma grade de 9. é uma grande novela. E aí tem os extras de esboço, olha, o que ele desenhou quando era criança, lá em Olha só. cima. E depois tem os testes dele, os primeiros que ele mandou pra DC Comics. Olha que Olha sensacional, só. cara. Que sensacional. E Muito aí bom. tem aqui, vira. Aí tu tem as artes promocionais, né? Eu acho essa Uhum. arte espetacular, Bah, cara. isso aí é a capa, né? O que ele consegue fazer com a capa ali, só com as manchas de Não, tinta, né? não dá pra falar, é uma estupidez. E aí que ele fala, é,
aqui em cima tem um textinho, né? Daí ele fala sobre a arte e tal. Daí ele fala: as manchas de café foram contribuição de um funcionário anônimo da editora. E aqui tem outras artes, né, promocionais também e tal, estudos para divulgação, né? Aham. E Muito bom. daí passa. Olha, cara, olha isso, cara. Ah, os character design dele, Olha, e aí ele fala estética de nesse personagem. primeiro. Olha, observa as orelhas de morcego mesmo, né? Ela E aí parece ali aquele tem. seriado dos anos 50 que teve do É, Batman, lembra? Ele até fez uma homenagem ali naquelas páginas, não sei se tu chegou a notar. Sim, sim, sim. Aham. E aí aqui tem o Gregory Peck ali, que ele usou de referência, Aham. né? E eu achei essa arte de cima sensacional. E aqui tem É, os muito bom. roteiros do Miller, ó, com os layouts dele. Ah, sensacional. Olha os layouts, cara. Muito bom. O layout é uma aula. Aí, claro, É tem, bem não vou detalhado, né? mostrar todo. É Os layouts já são muito detalhados. Né? detalhado. É muito detalhado. Aí, passando, ó, de novo, a arte original. E aí tu vê o nanquim e tudo, né? Aham. Ó, cortando um pedaço, né? Porque é o tamanho original, né? E aí tu tem a papel jornal também, a arte toda. Show de E bola. aí, cara, olha só que legal as cores, ó. Aí tem a arte e as cores o, sem o traço. Pô, tem que ser muito bom, né? Deve ser Não, muito difícil fazer não. isso, né? Se trabalhar, né? Cara, Fora do traço, né? Não deve ser cara, fácil. é absurdamente. Mas eu penso que talvez ela É tenha que usado alguma mesa de luz e tal. ah, provavelmente. Mas mesmo assim, né? É complicado. É, Ou ela é. deve ter usado uma guache, né? Uma coisa assim, né? Uma ecoline, uma Cara, coisa eu assim. Uma acredito que guache. sim. Ou Ecoline ou Guache ou ambas. E Uhum. olha que legal, cara. Veio extras de capas, versões diferentes, assim. De outros Tipo, países, né? Uhum. olha. Muito bom. Pô. E aí, Eu, fecha a o que edição linda, maravilhosa, capa é dura. bonito essa edição, tu vai me emprestar uma hora. Claro, sem problema. O que tu tava falando do realismo e da fantasia do super-herói, eu acho que eles conseguem equilibrar muito bem isso, né? Na história, né? Ao mesmo tempo que ela é realista, ela também tem a margem para aquela coisa da ficção do herói, né? Da suspensão de descrença em relação ao herói, ao super-herói, né? Então eles conseguem bem equilibrar Cara, isso, né? eu acho que assim, tem muitos méritos, essa história é maravilhosa e eu acho que eles foram muito felizes no momento em que tu pega um personagem que precisava reiniciar, tá? E aí tu cria todo um outro contexto e tu não mostra só o ponto de vista dele, tu mostra o Gordon antes de virar comissário, sendo um fio, né, guia da história, né? E daí tu mostra o personagem errando muito. Até então não se via, né, Jadro? O Batman sempre, né, mesmo que antes ele ria mais, mas ele sempre foi um personagem muito foda, né? Um cara muito super inteligente e tal. E, e ali não, né, cara? Tu vê que, ok, ele é inteligente, ele é fera, o cara luta muito, treinou muito, mas ele comete uns baita erros, assim, né? Justamente pra mostrar, né, cara, que é, pro cara agir desse jeito, não é bem assim, né, cara? Não é bem assim, né? Tipo, tu, tu precisa mais do que só ser super inteligente e lutar muito bem, né? É. Ele levanta toda uma série de questões morais ali, né? Da corrupção, da polícia. Eu acho que isso nunca tinha sido tratado da forma realista como foi tratado ali, né? O próprio Batman Begins eu gosto demais desse filme, porque ele bebe muito do ano 1 do Batman. E também mostra esse realismo, né, Jadri? Que é Sim. essa, a corrupção no dia a dia, em vários setores. E o personagem tendo que lidar com isso, né? Tendo que aprender a lidar com isso, né? Então, assim, esse quadrinho, cara, eu acho que ele é uma obra, assim, sabe? Ele consegue fazer umas coisas que
que até hoje muita gente não consegue fazer, né, cara? Então, é sensacional. Esse quadrinho é uma obra-prima mesmo. Quem não leu ainda. Quem não leu, não olha esse vídeo, né? Porque senão vai ter muito spoiler. Avisa que tem spoiler, né? Avisa que tem spoiler. Cara, eu quero te agradecer muito aí. Valeu mesmo, cara, por tirar o teu tempo aí pra gente fazer essa brincadeira. Te despede e vende o teu peixe aí na finaleira aí, que tu quer fazer propaganda aí e tal, que tu tá fazendo. Eu queria muito te agradecer, meu Jader. Muito obrigado pelo convite, mano. Tu sabe que tu é irmão, né? E pode contar sempre, tá? Eu tô muito contente pelo espaço e pra gente tá discutindo um quadrinho que a gente gosta tanto e espero que a gente consiga fazer mais disso, tá? Mais vídeos falando de outras obras. Com cara, certeza. obrigado. Eu queria divulgar, né? Quem quiser procurar pelo Instagram, pelo Facebook, são os dois que eu mais tenho contato, assim. Dou aula de desenho, tá? Online e particular, né? Presencial também. E também aceito commissions, né? Encomenda do desenho dos personagens e tal. Então fica aí a dica, e também vou estar lançando coisa muito logo, muito em breve aí. E vem novidade aí. Show de bola, cara. Muito obrigado mesmo, mano.